Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula sobre derivadas. Nessa aula nós vamos aprender sobre intervalos de crescimento e decrescimento de funções e máximos e mínimos de funções também. Bom, começando pelo estudo dos intervalos de crescimento e decrescimento de funções. Primeiro vamos relembrar qual é o conceito de uma função estritamente crescente. Uma função f ela é dita estritamente crescente em um intervalo i se dados dois pontos quaisquer x e y desse intervalo, com x menor do que y, a imagem da função no ponto x vai ser menor que a imagem da função no ponto y. Ou seja, se eu pego um ponto x e um ponto y depois de x, a imagem da função depois do ponto x vai ser maior do que a imagem da função no ponto x. Por isso, crescimento. Os valores estão aumentando cada vez que você pega pontos seguintes. Por exemplo, a função f de x igual a 2x, ela é estritamente crescente em todo o seu domínio. Por quê? Suponha que eu tenha dois pontos x e y desse domínio, onde o ponto x é menor que o ponto y, ou seja, y vem depois de x. Vamos estudar a relação entre a imagem da função do ponto x e a imagem da função no ponto y depois de x. Bom, como estamos considerando x menor que y, isso quer dizer que x menos y, essa diferença ela é negativa. Se x é menor que o valor se o valor de x é menor que o valor de y, então x menos y é negativo. Estudando a diferença entre f de x menos f de y para saber qual é maior, o que é que nós obtemos? F de x menos f de y é igual a 2x, f de x, menos 2y, que é f de y. Pondo 2 em evidência, ficamos com 2 vezes x menos y. Como x menos y é menor que zero, já que x é menor do que y, então 2 vezes x menos y é menor que zero. Mas onde tudo isso começou? Na diferença entre f de x e f de y. Se f de x menos f de y é menor do que zero, significa então que f de x é menor que f de y. Então realmente ela tem a característica de uma função estritamente crescente. Dado um ponto x, se eu pego um ponto y adiante, o valor da função nesse ponto adiante é maior do que o valor da função no ponto inicial, x. Aqui está o gráfico da função 2x. E vocês observam que realmente ela é uma função que é crescente. O seu gráfico ele aumenta de altura a cada passo seguinte. Um outro exemplo de função estritamente crescente é a função e elevado a x, a função exponencial de base e. Observando aqui o seu gráfico, nós já vemos que realmente ela é uma função crescente. Os seus valores estão aumentando porque a altura dos pontos desse gráfico estão aumentando. E à medida que a gente avança, esses valores vão se tornando maiores. Mas vamos verificar isso de maneira analítica também. Se eu tomar x e y, dois pontos do domínio da função exponencial, com x menor do que y, mais uma vez, isso quer dizer que x menos y tem valor negativo. Então vamos estudar o valor do quociente entre f de x e f de y. F de x é elevado a x, f de y é e elevado a y. Pelas propriedades de potência, e elevado a x dividido por e elevado a y pode ser reescrito como e elevado a x menos y. Como x menos y é negativo e o número e é maior do que 1, então quando você eleva o número e a uma potência negativa, você vai inverter esse número e ele vai se tornar menor do que 1. Onde tudo isso começou quando estávamos calculando o quociente entre f de x e f de y. Já que esse quociente é menor do que 1, isso significa que f de x é menor do que f de y, comprovando que realmente a função exponencial é uma função estritamente crescente. Agora, da mesma maneira que temos funções estritamente crescentes, temos também funções estritamente decrescentes. Uma função f ela é dita estritamente decrescente no intervalo i, se dados dois pontos nesse intervalo x e y, com x menor do que y, então a imagem da função no ponto x é maior do que a imagem da função no ponto y, ou seja, se eu tenho um ponto qualquer nesse intervalo no domínio da função e eu pego um ponto adiante, o valor da função nesse ponto adiante vai ser menor do que no ponto x, ou seja, os valores a cada passo que vamos seguindo eles vão diminuindo.
Por exemplo, a função f de x igual a menos 3x. Ela é uma função estritamente decrescente em todo o seu domínio. Por quê? Dados dois pontos x e y, com x menor do que y, então a diferença entre x e y é negativa. Consequentemente, qual vai ser o sinal de f de x menos f de y? F de x menos f de y, substituindo, vai ser menos 3x menos 3y, que é f de y, que eu posso reescrever como menos 3x mais 3x mais 3y, pondo o menos 3 em evidência. Então, podemos, por fim, reescrever como menos 3 vezes x menos y. Como x menos y é negativo, e eu estou multiplicando por uma constante negativa, então esse produto ele se torna positivo. Então, a diferença entre f de x e f de y é positiva. Isso significa, então, que f de x é maior do que f de y. Então, veja que aqui está comprovado analiticamente de que a função é estritamente decrescente, e também analisando o seu gráfico nós podemos perceber isso. Veja que à medida que avançamos nos valores de x, os valores da função eles vão diminuindo, a altura do gráfico vai ficando cada vez menor. Agora temos um resultado que envolve a derivada, que nos permite deduzir quando que uma função é estritamente crescente ou estritamente decrescente, fazendo uma análise do sinal da derivada dessa função. O resultado diz o seguinte: se f é uma função derivável no interior do intervalo aberto I, então se a sua derivada é positiva nesse intervalo, a função vai ser estritamente crescente nesse intervalo. Se a sua derivada for negativa, então ela vai ser uma função estritamente decrescente nesse intervalo, ou seja, derivada positiva em um determinado intervalo, então nesse intervalo a função é crescente. Se a derivada for negativa, então a função vai ser decrescente. Então, analisando o sinal da derivada da função, a gente consegue concluir algo a respeito do comportamento da função em relação a crescimento ou decrescimento. Por exemplo, determine os intervalos de crescimento e decrescimento da função f de x igual a x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1. Primeiro vamos calcular sua derivada. A derivada da função x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 1, lembrem das regras de derivação, vai ser 3x ao quadrado menos 6x. Analisando agora assim, o sinal da derivada, o que é que nós observamos? Aqui ao lado está o gráfico da derivada da função f, ok? Essa função quadrática ela tem raízes 0 e 2, isso vocês podem calcular sem nenhuma dificuldade. Analisando agora o sinal da derivada, o que é que nós observamos? Antes do zero, a derivada ela é positiva, veja que o seu gráfico está acima do eixo x. Entre 0 e 2, a derivada é negativa, o gráfico está abaixo do eixo x. E depois do 2, a derivada é positiva. Por aquele resultado que nós vimos, que nos permite concluir crescimento ou decrescimento da função a partir do sinal da derivada, o que é que nós podemos dizer? F de x é crescente quando x estiver no intervalo de menos infinito até zero, tá? Onde a derivada é positiva. E a função f também é crescente no intervalo de 2 até mais infinito. E podemos dizer que a função f é decrescente de 0 até 2. Então veja que nós não conhecemos o gráfico da função f, mas fazendo uma análise do sinal da sua derivada, nós podemos então concluir onde que a função f é crescente e onde que ela é decrescente. Agora, comparando com o gráfico real da função, aqui está ao lado, dessa vez é o gráfico da própria função f, verificamos realmente aquilo que nós tínhamos deduzido. Veja que de menos infinito até zero, nós tínhamos deduzido que ela é crescente. Olha aqui ao lado. E realmente, aqui está o gráfico da função f, ela cresce até o zero. Nós tínhamos deduzido que ela era crescente também do 2 até mais infinito. Aqui nós temos o gráfico de 2 a mais infinito, de fato ela também é crescente. E tínhamos deduzido que de 0 até 2 ela era uma função decrescente, e de fato nós observamos, e realmente nós observamos aqui no gráfico que de 0 até 2 ela está decrescendo.
nós tivemos a possibilidade de estudar os intervalos de crescimento e decrescimento da função, mesmo sem que a gente conhecesse o seu gráfico, foi possível fazer essa análise. E agora nós confirmamos observando o gráfico da função. Um outro conceito que nós vamos estudar nessa aula, que envolve também a derivada, é a concavidade do gráfico de uma função. Observe esses dois gráficos que eu coloquei aqui. Vejam que são dois gráficos de funções crescentes. Se nós percorrermos o eixo x no sentido positivo, então nesse sentido os gráficos eles estão crescendo. Mas vejo que existe uma diferença entre eles. A maneira como eles estão crescendo. Apesar deles terem em comum crescimento, mas a forma como eles crescem é diferente. O gráfico da esquerda cresce com a concavidade voltada para cima e o gráfico da direita cresce com a sua concavidade voltada para baixo. Da mesma maneira, nós podemos fazer essa distinção entre gráficos de funções decrescentes. No lado esquerdo nós temos uma função decrescente e do lado direito também, porém as duas decrescem de formas diferentes. A do lado esquerdo decresce com a concavidade voltada para baixo e a do lado direito decresce com a concavidade voltada para cima. Quando falamos em concavidade, eu acredito que vocês devem já ter ouvido falar nesse conceito quando se refere ao gráfico de uma função quadrática. O que vocês aprenderam? Dada uma função quadrática, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, uma função quadrática genérica, quando o coeficiente a é positivo, essa parábola ela tem concavidade voltada para cima, e quando o coeficiente a é negativo, ela tem concavidade voltada para baixo. Então vejam que esse conceito de concavidade é um conceito que vocês já estudaram anteriormente, é um conceito já conhecido de vocês. Mas o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos refinar um pouco esse estudo. Podemos nos perguntar, o que o coeficiente a tem a ver com a concavidade do seu gráfico? Será que é porque quando a gente pensa positivo, a gente é feliz e quando a gente pensa negativo, a gente é triste? Não, não tem nada a ver com isso. Isso não é matemática. Bom, temos um teorema que diz o seguinte: dado uma função f derivável até segunda ordem no intervalo aberto i, se a segunda derivada dessa função é positiva em todos os pontos desse intervalo, então a função ela vai ter a sua concavidade voltada para cima. Se a segunda derivada da função nesse intervalo for negativa, então ela vai ter concavidade voltada para baixo. Então agora vamos analisar novamente a função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c e de acordo com esse resultado deduzir quando que ela vai ter concavidade voltada para cima e quando que ela vai ter concavidade voltada para baixo. O resultado que nós vimos faz uma análise do sinal da segunda derivada, então vamos calcular essa segunda derivada. A primeira derivada é a função 2ax mais b. Quando derivamos novamente, chegamos na função 2a. Então vejam que o sinal da segunda derivada da função vai depender do sinal de quem? Do sinal do coeficiente a. Quando esse coeficiente a for positivo, a segunda derivada da função é positiva e pelo nosso teorema a concavidade é voltada para cima. Quando o sinal do coeficiente a é negativo, a segunda derivada da função é negativa, consequentemente a concavidade é voltada para baixo. Então agora está explicado por que o coeficiente a tem a ver com a concavidade do gráfico da função quadrática. Vamos fazer agora um estudo sobre máximos e mínimos de funções, tendo como motivação o seguinte problema. Produtores da região centro-oeste do Brasil, especialistas em produção de batatas, estimam que no primeiro dia do mês de julho, a saca da batata pode ser vendida a R$ 2,00. Após essa data, o preço de venda por saca de batata cai a uma taxa de 2 centavos por dia. Sabendo disso, no primeiro dia do mês de julho, um fazendeiro tem 80 sacas de batatas no campo. E ele estima que a plantação está aumentando a taxa de uma saca por dia.
Quando o fazendeiro deve realizar a colheita da produção de batatas para maximizar a sua receita, ou seja, para tornar a sua receita o mais alto possível, para ele obter um retorno maior possível na sua venda. Traduzindo matematicamente esse problema, qual é a situação que nós temos? Analisando qual seria a receita do fazendeiro no dia X, após o primeiro dia do mês de julho, se ele fosse vender a sua produção no dia X, após o primeiro dia do mês de julho, qual seria a receita dele? No dia X, após o primeiro dia de julho, qual seria a quantidade de sacas de batata que ele tem? Como as sacas de batata estavam aumentando uma unidade por dia, então, depois de passados X dias, a quantidade de sacas de batata seria 80 mais X. Porém, o preço estava caindo a uma taxa de 2 centavos por dia. Então, depois de passados X dias, depois do primeiro dia do mês de julho, o valor da saca de batata seria R$ 2,00 menos 2 centavos vezes X. Depois de X dias, reduziria 2 centavos vezes X o valor da venda da saca da batata. Então, nesse dia X, qual seria a receita? O produto entre a quantidade produzida, 80 mais X, e o preço da saca, 2 menos 0,02, que seria 2 centavos, vezes X. Então, a função receita, ela vai ser o produto entre essas duas expressões, o que nos leva a uma função quadrática. O nosso problema agora seria o seguinte: em que ponto X nós teríamos o valor máximo para a função receita? Esse valor de X, ele daria exatamente o dia em que a receita do fazendeiro seria máxima. Ao vender a sua produção, ele teria um retorno máximo possível. Então, para analisar esse problema mais detalhadamente, vamos estudar alguns conceitos. Entre eles, o conceito de ponto de máximo local, ponto de mínimo local, máximo global e mínimo global. Dado uma função f e um ponto P do seu domínio, nós dizemos que esse ponto é um ponto de máximo local se existe um intervalo aberto que contém esse ponto, tal que o valor da função nesse intervalo, em qualquer ponto desse intervalo, vai ser sempre menor ou igual que o valor da função no ponto P. Por outro lado, nós dizemos que P é um ponto de mínimo local se existir um intervalo J que contém o ponto P, tal que os valores da função nesse intervalo são todos maiores ou iguais que o valor da função no ponto P. E um ponto P, ele vai ser dito um ponto de máximo global se o valor da função no ponto P for maior do que qualquer valor da função em todos os outros pontos. E esse ponto é de mínimo global se o valor da função nesse ponto for menor do que o valor da função em qualquer outro ponto. Então esses são os conceitos que nós temos, os conceitos matemáticos de pontos de máximo e mínimo, local e global. Aqui nós temos nesse gráfico alguns pontos de máximo e de mínimo, local e global. Vejam o ponto P1. Nesse ponto P1, a função, veja que ela está assumindo o menor valor de todos. Então esse ponto P1 é um ponto de mínimo global. No ponto P2, veja que a função ela está assumindo um pico. Para valores próximos de P2, esse seria o valor máximo da função no ponto P2. Só que se nós analisarmos a função como um todo, não é em P2 que ela tem o seu valor máximo. Então, no ponto P2, já que localmente, ou seja, para valores próximos de P2, esse seria o ponto de máximo, então P2 é chamado ponto de máximo local. O ponto P3, em torno dele, ele seria um ponto de mínimo. Veja que tem um pico aqui negativo. Só que, se eu analisar a função como um todo, esse não é o ponto em que a função assume o seu valor mínimo. Mas localmente, se eu considerar apenas uma vizinhança de P3, a função está assumindo o valor mínimo em P3. Por isso que P3 é chamado de ponto de mínimo local. Em P4, o que é que nós observamos? A função tem um pico de valor máximo, que não é só local, mas também global.
veja que nesse ponto P4 a função assume o maior valor de todos, então P4 é um ponto de máximo global. Observem que todo ponto de máximo global é também um ponto de máximo local, localmente esse também é um ponto de máximo, e todo ponto de mínimo global também é um ponto de mínimo local. Mas a recíproca não é verdadeira. Se um ponto é ponto de mínimo ou ponto de máximo local, não quer dizer que vai ser global. Mas se for global, também vai ser local. Para obter os pontos de máximo e de mínimo de uma função, nós temos alguns resultados que nos mostram que a derivada nos permite analisar, estudar esses pontos. O primeiro resultado diz o seguinte: se uma função f é derivável em um ponto P, no interior do domínio de uma função, ou seja, um ponto em que vocês conseguem obter um intervalo aberto em torno dele que está contido no domínio da função, um ponto que não esteja no extremo do domínio da função, um ponto que esteja no interior, de maneira que você tenha um espaço em torno dele que esteja contido no domínio da função. Uma condição necessária que precisa ser satisfeita para que um ponto seja ponto de máximo ou de mínimo local é que a derivada nesse ponto é zero. Então isso já nos dá um indício de em quais pontos procurar os máximos ou mínimos de uma função. Vamos procurar máximo ou mínimo de uma função naqueles pontos em que a derivada se anula. Então não precisamos mais olhar todo o universo do domínio da função. Podemos concentrar nossas atenções nos pontos em que a derivada da função é zero. E o segundo teorema, ele nos dá uma pista a mais para saber se o ponto é de máximo ou de mínimo. O teorema diz o seguinte: se uma função f admite derivada até a segunda ordem contínua em um intervalo aberto i, e P é um ponto desse intervalo, se a derivada da função se anula nesse ponto, que nós já vimos que é um indício de que ele pode ser máximo ou mínimo, e se a segunda derivada é positiva, então ele vai ser ponto de mínimo local. Se a derivada se anula e se a primeira derivada se anula e a segunda derivada é negativa, então esse ponto ele vai ser ponto de máximo local. Então vejam que o primeiro resultado nos direcionava em quais pontos procurar máximos e mínimos, aqueles que têm a primeira derivada igual a zero, que são chamados também de pontos críticos. E o segundo teorema nos diz que, analisando a segunda derivada nesses pontos críticos, nesses pontos em que a primeira derivada é zero, analisando o sinal da segunda derivada, nós podemos dizer se eles são pontos de máximo ou pontos de mínimo. Uma pergunta que pode surgir: ok, se a segunda derivada for positiva é de mínimo, se for negativa é de máximo. E se a segunda derivada for zero? Se a segunda derivada for zero, nós não podemos concluir nada, porque todas essas duas possibilidades podem ocorrer, assim como pode não ser nem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Ok? Então, primeira derivada zero e segunda derivada também igual a zero não nos permite tirar nenhuma conclusão a princípio. Vamos então aplicar esse nosso conhecimento sobre máximos e mínimos ao nosso problema, que iniciou esse estudo de máximos e mínimos aqui para a gente. Bom, vimos que a função receita ela vai ser dada pela função que é o resultado do produto de 80 mais x, que é a quantidade de sacas x dias após o primeiro dia de julho, e multiplicada pelo valor de venda da saca, que é 2 menos 0,02 vezes x. A função resultante vai ser a função 160 mais 0,4x menos 0,02x ao quadrado. Essa é a função que dá a receita do fazendeiro se a venda de sua produção for feita no dia X após o primeiro dia do mês de julho. Aplicando o conhecimento que nós já adquirimos sobre máximos e mínimos de função, nós vimos que temos que derivar a função, fazer uma análise da sua derivada para determinar, a princípio, os candidatos a pontos críticos. Fazendo uma análise matemática, agora da nossa situação, nós vamos analisar a primeira derivada,
para tentar identificar os possíveis pontos críticos, os possíveis pontos de máximo ou de mínimo. A primeira derivada dessa função vai ser a derivada de 160, que é constante, então é zero, mais a derivada de 0,4x, que é 0,4, menos a derivada de 0,02x ao quadrado, que é 2 vezes 0,02x. Então a nossa função receita, a nossa função derivada, vai ser a função 0,4 menos 0,04x. Estudando o gráfico dessa função derivada, ok? O que que nós observamos? Essa função derivada ela se anula no 10. Se eu igualar essa função derivada a zero, obtemos que o valor de x deve ser 10. Então 10 é um ponto crítico da função receita. É um ponto em que a sua derivada é zero. Vamos analisar o crescimento e decrescimento da função receita. A função derivada ela é positiva para valores de x menores do que 10 e negativa para valores de x maiores do que 10. Então, se ela é positiva para valores menores do que 10, significa que a função receita ela é crescente. E depois do 10, se ela tem valores negativos, significa que a função receita vai ser decrescente. Se a derivada é negativa, então a função receita é decrescente. Observe que por essa análise de crescimento e decrescimento da função, nós já podemos concluir que 10 vai ser um ponto de máximo. Se a função está crescendo até o 10 e depois começa a decrescer, esse ponto 10 é um pico máximo da função. Então 10 vai ser um ponto de máximo da função receita. Isso quer dizer que o fazendeiro ele deve realizar sua colheita 10 dias após o primeiro dia de julho para ter a sua receita máxima. Ou seja, no 11º dia. Vai ser quando ele vai ter a maior receita possível. Então, dessa maneira, nós utilizamos a matemática que nós aprendemos aqui para resolver um problema da prática. Um outro exemplo. Determine os pontos de máximo e mínimo local da função x² menos 5x. Bem, nós já vimos que para analisar os pontos de máximo e de mínimo de uma função, devemos começar analisando a sua derivada e deduzindo quais seriam os possíveis pontos críticos. Derivando essa função, aplicando as regras de derivação, vejam que aqui nós temos um produto entre a função x² e a função e elevado a menos 5x. Derivando essa função, usando a regra do produto e as outras regras aprendidas, e pondo e elevado a menos 5x em evidência, chegamos na derivada 2x menos 5x² multiplicado por e elevado a menos 5x. Essa derivada se anula quando, como e elevado a menos 5x é sempre diferente de zero, lembra que a função exponencial ela nunca se anula, então essa derivada se anula quando 2x menos 5x² for igual a zero. Então, os pontos em que a derivada se anula, assim como o sinal da derivada também, vai depender da função 2x menos 5x². Por que eu falo que o sinal também depende apenas dessa função? Porque a função exponencial ela é sempre positiva. Então essa derivada ela vai ser positiva se essa diferença aqui, se essa função 2x menos 5x² for positiva, e ela vai ser negativa se 2x menos 5x² for negativo. Então, o sinal da derivada, assim como os pontos em que ela se anula, depende exclusivamente agora da função 2x menos 5x². E essa função se anula no zero ou no 2/5. Então, esses pontos já são os nossos candidatos a pontos de máximo ou de mínimo local da nossa função. Então, analisando o sinal da função 2x menos 5x², o que nós obtemos? Do menos infinito até o zero, essa função ela é negativa, então a função f é decrescente, já que a derivada vai ser negativa. Do 0 até o 0,4, do 0 até o 2/5, a derivada quer dizer, a função 2x menos 5x² é positiva e, consequentemente, a sua derivada. Então, a função vai ser crescente. E de 0,4 do 2/5 a mais infinito, a função 2x menos 5x² é negativa. Então, a derivada vai ser negativa e a função f vai ser decrescente.
Veja que por essa análise do crescimento e decrescimento da função f, nós já podemos deduzir quais seriam os pontos de máximo e os pontos de mínimo. Veja que, se antes do zero a função decresce e depois do zero ela passa a crescer, então no zero ela tem um pico de mínimo. Ela decresce até chegar no zero e depois cresce. Então, zero é um ponto de mínimo local. Não sabemos se é global porque a gente não conhece o gráfico como um todo, por enquanto. Do zero até o 2/5, a função decresce, a função cresce, e do 2/5 em diante ela decresce. Então, veja que ocorre um pico de máximo em 2/5. Então, 2/5 é um ponto de máximo local. E de fato agora, analisando o gráfico real da função x² vezes e elevado a menos 5x, observe que esse comportamento é verdadeiro. Do menos infinito até o zero, nós tínhamos deduzido que ela era decrescente, realmente ela decresce. Do zero até o 0,4, nós tínhamos deduzido que ela era crescente. E o zero nós tínhamos concluído que ia ser um ponto de mínimo, e de fato, zero é um ponto de mínimo local. Observe o gráfico aqui. Tínhamos também deduzido que depois do 0,4 a função ela iria decrescer. Realmente isso acontece. E também tínhamos concluído que no 0,4, no 2/5, esse seria um ponto de máximo local. E vejam que realmente é um pico de máximo local. Então, a análise da derivada da função ela nos permite tirar conclusões sobre máximos e mínimos de funções, sobre crescimento e decrescimento, ok? E assim nós podemos aplicar também esses conceitos a problemas práticos, como nós vimos no caso do fazendeiro. Então essa foi a nossa 6ª videoaula. Bom trabalho a todos e até a próxima.